Ô, Cassiano, dá uma batida na porta ali do André ali, chama todo mundo. Oswaldo tá aí? Oswaldo tá aí? Não. Oswaldo? Não? Ah, tá. Tá tudo aqui, ó. Eu tenho as emendas aqui, é porque tem emenda de troca, tem suspensiva, tem um veto total, mas o veto total foi votado. Aí não. Tá. Tem pouca gente, tá de boa. Pessoal, boa noite a todos. Vamos iniciar a nossa audiência pública sobre a revisão do plano diretor. Essa revisão aí que todo mundo já sabe que é um plano diretor que já teve em vigor. Nosso plano hoje ele foi julgado inconstitucional, né? A Lei Complementar 001 de 2021, promulgada aqui por essa Casa de Leis e suas emendas. A Secretaria de Obras e Urbanismo está enfrentando aí um grande problema, né? Alguns dos profissionais da cidade aqui, presentes aqui, sabem disso. Em outras reuniões, em outras ocasiões, nós já conversamos bastante a respeito disso, que é a questão da gente ter ficado sem um plano, aí ficou naquele impasse, se segue o plano diretor antigo, como que fica, se paralisa as aprovações. Tudo isso a gente vai falar. E antes disso eu fiz uma apresentação bem sucinta aqui, para que não tome tempo de todo mundo, né? Sexta-feira está todo mundo aqui reunido por uma causa importante e vamos ver o que a maioria decide. A gente fica congruente aí com as decisões da Câmara, dos nobres vereadores. Então, como todo mundo já sabe, de 2019 a 2021 foi discutido o plano diretor que foi elaborado pela Valenge. Nós recebemos aqui uma cópia de todos os produtos entregues à prefeitura na época. Tem, além dos produtos, tudo que foi iniciado com relação às oficinas, audiências públicas. Aqui está aqui para todo mundo, para qualquer um consultar. Isso aqui vai estar disponível na Secretaria de Obras também, para quem quiser consultar depois. O estudo original do plano, antes de ser promulgada a lei, onde temos aqui as listas de presença, participação popular. Temos aqui também as emendas que foram feitas no plano, né? Temos emendas aditivas, modificativas, supressivas, temos veto, temos um veto total da prefeitura, o qual não foi acatado pelos vereadores. Os vereadores votaram a favor das emendas. Emendas essas que eu julgo assim, bem flexíveis, até para os profissionais, para os investidores, para a população. Né? O plano foi elaborado assim, até na minha visão como secretário da cidade hoje, eu acho que o plano ele foi elaborado de uma forma muito restrita. Ao certo, ninguém sabe quais foram os interesses. Na época, todo mundo imagina, tem uma conclusão prévia, mas eu acredito que o trabalho dos vereadores na época de fazer as emendas acabou flexibilizando um pouco. Ficou jóia de 2021 até o ano passado, o qual a gente estava usando. Então, o intuito é falar, né? Vou falar quase nada desse aqui que foi entregue pela empresa. E quem tiver dúvidas sobre as emendas está aqui para consultar e estará na secretaria posteriormente. Aqui fala um pouco do que é o plano diretor, né, que é um instrumento fundamental para organizar o crescimento e funcionamento de uma cidade. Ele funciona como uma espécie de guia que orienta como o espaço urbano deve ser utilizado e desenvolvido, ou seja, ele dá um norte para onde a cidade tende a evoluir, a crescer, nos aspectos urbanísticos, arquitetônicos, diretrizes viárias, diretrizes para novos loteamentos, para as edificações. Então, acho que a cidade não pode deixar de ter um plano diretor, né? A gente estava com ele ativo até o final do ano passado, hoje a gente está sem, a gente não pode ter ele por N questões. Questões principalmente de evolução, tanto comercial quanto empresarial, desenvolvimento e expansão do território. Para quem não sabe, Aparecida hoje a área urbana dela representa em torno aí de 10% somente do território, a gente tem mais 90% de território não explorado. Então, assim, o plano diretor ele ajuda a definir bem
as diretrizes de uso do solo, o zoneamento, coisa que se a gente ficar sem, vai ficar difícil de definir muitas coisas e para onde vai ser esse crescimento aí. O crescimento vai começar a ser desordenado novamente. Aqui fala mais um pouco do que eu falei, né? Ele organiza a cidade, ele melhora a qualidade de vida, o desenvolvimento sustentável, acaba afetando um pouco a parte social, né? É algo que briga pela e faz uma justiça social. Planejamento de longo prazo, que é justamente o que eu disse, para onde a cidade vai crescer, para onde vai evoluir, qual que vai ser a zona industrial, qual que vai ser, onde vai ficar a zona agropecuária, a comercial, a de interesse turístico religioso, que é o caso da nossa cidade, né? E de fato ter uma base legal, por exemplo, chega na Secretaria de Obras para tirar uma dúvida, como que eu vou seguir tal projeto, como que eu vou fazer? A gente ter uma diretriz ali que seja válida, que seja explanada e apresentada para todos os interessados, tanto os profissionais quanto os munícipes e empreendedores, para que essa base legal seja válida para todos. Aí falando um pouco da lei de uso e ocupação do solo, foi muito discutido nesses últimos dias aí a questão de avaliação dos projetos, de análise, aprovação pelo plano diretor passado. O plano diretor passado ele não tem nenhuma restrição e nem diretriz de uso e ocupação do solo. Ou seja, a cidade evoluiu aí por 5 anos, ou quase 5 anos. A gente chegou aqui, a gente está sem plano diretor. Estamos sem plano diretor, vamos voltar na lei antiga. Se a gente voltar na lei antiga, a cidade retrocede. Por quê? Porque a gente não tem parâmetro, não tem ocupação, é como se pudesse fazer o que quiser. Eu, particularmente, não concordo com isso. Mas, né, se é de interesse de alguém, lógico, sempre tem alguém interessado em alguma coisa, eu gostaria de saber quais os interesses para a cidade, né, da gente não estar a favor de um plano diretor, né, que mesmo que o que eu quero apresentar aqui, na verdade, é o que passou praticamente. Nós mandamos o plano emendado para a Câmara, e o intuito é fazer com que ele seja promulgado, né? E as emendas que tiveram, na verdade, não teve a audiência pública, é essa que a gente está fazendo. A gente vai fazer a audiência aqui, vai explanar um pouco sobre as emendas, mas é basicamente para não ser tão agressivo se a gente retroceder para o plano diretor antigo. A lei define aí o zoneamento, os parâmetros construtivos, usos permitidos e áreas de restrição. Se a gente tiver um plano diretor, é como eu falei, a lei vai valer para todos. A grande diferença é que o plano diretor que estava em vigor, ele basicamente deu uma centralizada, deu um norte para o caminhamento das aprovações, tanto de empreendimentos verticais quanto os horizontais. Verticais os prédios, horizontais os loteamentos, né? O viário, diretriz viária, às vezes uma pessoa ou outra, um munícipe ou outro, ou até mesmo um nobre vereador aí pergunta qual que é a diretriz viária, a largura de uma rua e tal, a gente tem que ter isso aí pré-definido para que todo mundo siga aí uma legislação que vá definir as cotas mínimas aí, as larguras, etc. Assim como todos os outros parâmetros urbanísticos, né? O plano diretor ele abrangia o zoneamento urbano, parâmetros de uso do solo, sistema viário, as áreas de risco, as zonas aí de interesse especiais, né? São as EIs aí, que temos acho que 3 ou 4 EIs, tínhamos, né? E a preservação da paisagem, que foi algo muito comentado, que está aqui nas oficinas que foram feitas. Tem muita gente que participou. Eu ouço falar também que teve bairros que não foram feitas oficinas. Por exemplo, um dos bairros que eu mais ouço é Santa Rita. Diz que não tiveram oficinas, não teve audiência referente ao bairro. Eu apenas escutei, eu também não estava aqui, mas o plano definia, né, o plano original definia uma coisa muito, muito, muito restrita, principalmente para quem vai construir, para quem vai empreender, e as emendas dos vereadores dessa casa aqui acabou auxiliando e ajudando, né, flexibilizou bem essas diretrizes aí, o que acabou promulgando a lei em 2021 e acabou dando certo para todo mundo aí em 5 anos. Aí aqui tem um pouquinho nós citamos apenas as emendas da PLC 001 de 2021, né? Tem o número dela ali, no caso uma emenda aditiva, a 02 de 2021,
que é de autoria aí do nobre vereador Luiz Fernando de Castro Rocha, o Gu, e do vereador da gestão passada, o José Fábio Borges. A emenda fala um pouco do artigo 77, que era exatamente o que eu falei aqui. O parágrafo único de toda extensão do bairro Santa Rita deverá ser obedecido apenas os parâmetros da Zona de Preservação de Paisagem Ambiental 1, que é dos anexos do plano. Provavelmente, Santa Rita ficou um pouco prejudicada, né, Nobre? E essa emenda foi para... O senhor lembra? Na verdade, eles queriam limitar o bairro de Santa Rita a 3 gabaritos, né? 1 e mais 2 andar. Isso, 3 pavimentos, são os gabaritos. E aí nós colocamos uma emenda aqui que poderia chegar até 8 pavimentos, né? Obrigado, Nobre. Então, essa é uma questão que foi feita a emenda, ela foi aprovada por unanimidade pela Casa de Leis da gestão passada, né? Temos aí os autores. Deixa eu ver. Aí tem a emenda aditiva aí, número 3 de 2021, referente ao artigo 215, incluindo o anexo 13 com os seguintes dizeres: glossário de definição de termos técnicos e siglas. A autora dessa emenda aditiva foi a Analice, na gestão passada. O artigo 215, ele trata-se dos anexos constantes e inclui-se o anexo 13, né? Ela também foi aprovada aqui, por unanimidade. Ela fala aqui um pouco da Zona de Expansão Urbana. Os bairros do Aroeira, Perpétuo Socorro e Santa Edviges. Eu acredito que na época isso aqui tenha sido gabarito também, né, construtivo. Era um gabarito muito pequeno, prejudicaria aquela zona de ter uma expansão aí de edificações um pouco maiores. Foi feita a emenda e não foi vetada. Essa aqui foi aprovada também por unanimidade. A emenda aditiva número 4 de 2021 era a inclusão aí dos bairros Aroeira, Perpétuo Socorro e Santa Edviges no anexo 8 do plano. Acredito que esses bairros que são um pouco mais periféricos na cidade tenham deixado de ser um pouco valorizados nos estudos originais. Tenho quase certeza que seja isso, os vereadores acabaram observando, fizeram emendas aditivas e ele foi incluso no anexo 8, né? Aliás, no anexo 1, né, na zona de expansão urbana. Os autores são Carlos Alexandre Rangel dos Santos, que é o Xande, Simone Aparecida Ribas da Silva e o nobre vereador André Luiz Monteiro. A emenda modificativa daí, número 003 de 2021, que alterou o artigo 119, parágrafo 11 da mesma lei. Os autores, Carlos Alexandre Rangel dos Santos, o Xande, a Simone Aparecida Ribas da Silva e André Monteiro. Onde se lê, no artigo 1º, os projetos de uso e ocupação de solo aprovados anteriormente à publicação dessa lei deverão ter suas obras iniciadas no prazo máximo de 3 anos para edificação com menos de 5 pavimentos, 4 anos para edificação com mais de 5 pavimentos. Leia-se, que foi modificado. Os projetos de uso e ocupação do solo aprovados anteriormente à publicação dessa lei deverão ter suas obras iniciadas no prazo máximo de 5 anos, independente da quantidade de pavimentos. Ou seja, todos os projetos aprovados antes da publicação da lei, eles teriam validade de 5 anos após a publicação da lei. Que é algo que eu acho que a maioria dos profissionais, dos colegas, tinham preocupação, ou um empresário ou outro da cidade que teve uma preocupação. A gente usa até o termo de congelamento de alvará lá na secretaria,
para poder a pessoa não ter interesse ou não tem condições financeiras de executar a obra, vai lá, faz um protocolo, paralisa o alvará e retoma quando tiver as devidas condições. Espera aí. Daí a gente precisa ver como fica. Tudo assim. É. Não, o que que acontece? Todas essas questões para dirimir elas, foi igual, como eu falei na reunião da Associação dos Engenheiros. Eu peço um parecer jurídico. Por quê? Veja bem, se nós voltamos para o plano antigo, o que que ele fala? O que que ele restringe disso? Nada. Então é como se, sei lá, eu aprovei um projeto, sei lá em 1990, ele está valendo ainda, entendeu? Seria bom, mas eu acho que não seria muito justo com quem precisou fazer dentro do plano diretor, ou está seguindo as novas diretrizes do plano. Então, assim, o plano, embora o original tenha restrito um pouco, eu acredito que a emenda dos vereadores foi primordial para que seguisse corretamente o que tinha que seguir dentro da lei, entendeu? Essa emenda aí, na verdade, foi para combater uma forma capciosa que foi feita no governo de 2017, que o prefeito daquela época, ele fez uma lei, se eu não me engano, ordinária, dizendo que a pessoa que aprovasse aquele projeto naquela época valeria por um período de 2 a 3 anos, conforme está aí. E aí o que, que começou a acontecer? Os proprietários de terreno começou a vender terreno com projetos. Ele colocava lá na porta do imóvel o terreno e projeto aprovado, porque saberia que dali para frente ia modificar aquela situação, não ia poder mais, como é o caso da Santa Rita ali, que eles queriam aprovar uma lei de zona de preservação, de ZPPA, Zona de Preservação de Paisagem Ambiental. arqueológica, né? Zona de Preservação de Paisagem Arquitetônica. Arquitetônica. Então, para combater isso aí, nós deixamos para 5 anos, mas isso deve ser prazo indeterminado, no meu ponto de vista. Nós podemos até mexer para que a pessoa faça o projeto e tenha aquele projeto aprovado. Seria mais justo do que o Arnaldo fez na época. O que o Arnaldo fez, ele queria era arrecadar. E para ele arrecadar, ele tinha que dar um prazo de 2 anos, aí todo mundo correu na prefeitura, registrou o projeto e pagou o projeto. Foi uma forma que ele achou de arrecadar, uma forma capciosa, mas que ele conseguiu de alguma forma. Ô, Nobre, eu concordo com o senhor aí nas palavras, mas só tem uma coisa, por exemplo, essa audiência que nós estamos fazendo hoje, devido ao plano ter caído, foi justamente por isso. A emenda é como se tivesse modificado o plano original. Para isso, teria que ter sido feita só uma audiência pública para todos ter conhecimento. Eu concordo com quase todas as emendas que fizeram, justamente pela flexibilidade que deu para as pessoas poderem construir e tudo mais. O problema é que a gente não pode mexer num plano diretor. Mas, nesse caso, como está tendo uma audiência pública das emendas, porque o que aconteceu é o seguinte, eu tive tanto com os engenheiros aqui da cidade, como tive com o pessoal da Valenge também, para entender o assunto. O plano diretor caiu, está com problema, porque o doutor Jefferson, que era secretário de Justiça do outro governo, judicializou as emendas, né, alegando a inconstitucionalidade das emendas, e aí o juiz aqui pediu informação para a Câmara se houve essa audiência pública que está havendo aqui, e não tinha havido. Mas, assim, é até justo, porque os vereadores que aprovou o plano diretor em 2021, eles não participaram de nenhuma audiência pública, porque as audiências públicas ocorreram, se eu não me engano, de 17 a 20. Então, foram poucos que participaram. Eu ainda participei um pouco, porque minha mãe foi vereadora naquela legislatura. A Analice tinha participado também, porque ela é engenheira. Mas os vereadores que votaram e aprovaram o plano diretor, a maioria deles não tinham participado de nenhuma audiência pública e nós não tivemos nenhuma reunião assim com os engenheiros da cidade. Talvez, se nós tivéssemos tido essa reunião e tivesse a informação da Valenge sobre essa questão das audiências públicas, nós teríamos feito as audiências. Não, com certeza. Mas eu tive lá na Valenge, Beto, e o que acontece? Esse plano diretor é um plano muito bem elaborado, ele é um plano que tem 1000 laudas.
É um plano muito bem feito. Inclusive, tem até uma fala sua dentro do plano de uma audiência que foi feita. É um plano muito bem elaborado. Porém, mas essas emendas. Pode, vai. Sim. A participação popular foi um pouco baixa. É, eu não estava aqui, então assim, eu fui pego numa saia justa, eu tive conversando com um colega ou outro, o Fabiano participou da minha formação, o Júlio eu conheço há muito tempo, o Marcelo, meu primo, conheço todo mundo. Eu sou o primeiro a querer defender a minha classe, que são dos engenheiros arquitetos, Roberto. Você é amigo, tudo. Só que assim, é o mecanismo da coisa. Teve a emenda e não teve a audiência, putz, isso aí que foi o que matou a pau, que foi onde a gente chegou. O que eu penso no geral? As emendas, a sua colocação foi ótima. O plano foi bem elaborado. As poucas audiências ou as audiências que eles fizeram e os vereadores da época não puderam participar, eles têm os comprovantes aqui das audiências e as oficinas. Por exemplo, 80% das pessoas naquele trecho inicial da Santa Rita, por exemplo, da primeira rua até o Fumbica, 83% das pessoas gostariam de ter aquela vista livre para o santuário. Tipo assim, no- não, pior que aqui tem. Não, tem as audiências. Igual a gente está passando aqui a lista. Ah, não, eu também não, até porque eu tô só explicando o que eu recebia. Sim, sim. Por isso exatamente que todo e qualquer projeto, como dito na reunião com os engenheiros da associação, o Eric está aqui, que é o nosso novo arquiteto da cidade aí, é quem está à frente das aprovações aí. O Júlio, nós tiramos um pouco o pé, né, Júlio? Porque tinha muita coisa nas nossas costas lá, né? A gente deixou um pouquinho com o Eric, é o menino que aprova, ele está quietinho ali, só prestando atenção, mas toda e qualquer aprovação, nós não carimbamos se não tiver um parecer jurídico, pelo menos nesse período até definir o que faremos. Isso aí está registrado em ata, na reunião lá da associação que eu fui convidado pelo Paulo, agradeço o Paulo, está aqui também. Eu me prontifiquei a ajudar no que eu podia, o que eu não posso ter, o que fica ruim é insegurança jurídica. E pelas emendas dos vereadores, o plano do jeito que estava, não estava tão prejudicial, tanto para o profissional que vai trabalhar, quanto para a pessoa que vai investir, e quanto a pessoa que tem o terreno valorizado e quer fazer um prédio. Por exemplo, a Santa Rita, eu acho que era até 3, foi emendado para 5. Logo após isso, veio a lei de outorga onerosa. A lei de outorga onerosa permite construir até 10 pavimentos. Secretário, não, só para mim entender, para mim não está tão claro. Essa audiência de hoje é para justificar as emendas ou para suprir as emendas? Não, é para justificar as emendas. Nós não queremos mexer no plano com a lei que estava promulgada, entendeu? Oi? A audiência pública que está acontecendo hoje aqui
É para que a gente possa apresentar as emendas que não foram apresentadas numa audiência pública e a gente colocar em votação novamente na Câmara. É. Na verdade, não, na verdade, o plano ele está suspenso, porque passou pela Câmara Municipal com uma emenda, e na época o Poder Executivo entrou contra ele judicializou contra esse plano. É um ponto. Segundo, o plano agora hoje o plano nosso pode passar o mesmo plano? Pode. Porque esse plano já foi estudado, já teve audiência pública, já tem o resultado dele. As emendas é que não teve audiência pública. Então, o que a gente tem? Um plano, aquele plano lá, e os vereadores vão colocar as emendas nesse plano e a gente fez a audiência pública para que a gente possa pôr em votação. O que ficou faltando da outra vez foi uma audiência pública das emendas, porque o resto do plano já foi feita as audiências, foi feito tudo, não entrou para votação, mas as emendas não. Então, o que caiu foi isso. O que a gente pode fazer, até uma coisa que eu até sugeri quando a gente começou uma conversa, é a gente colocar um novo estudo em cima desse plano. A gente passa o plano, aprova, a cidade tem que ter um plano diretor, tem que ter um norte. A gente aprova e começa os estudos novamente para uma revisão. A revisão ela pode ser, ela tem que ter até 10 anos, tem que fazer uma revisão. É até 10 anos. Vamos começar o ano que vem? Daqui 2 anos vamos fazer uma nova revisão? Isso aí a gente pode até colocar junto, não tem importância, sem problema nenhum. Tá? Estou de acordo conforme o interesse de todos aí, em nome da Secretaria de Obras, se puder fazer a revisão, a gente revisa. O que a gente não pode é ficar sem regras, por exemplo. Se a gente tiver um parâmetro para seguir, que é o plano, vamos seguir esse plano aqui, vamos ter essa lei, e já com vistas, com pretensão de revisar ele no próximo ano, pelo menos não fica sem nada, porque se a gente retroceder para o plano antigo, assim, eu vejo que vai virar terra de ninguém. Vai ficar muito... Eu não vou ter um parâmetro para fornecer, por exemplo, um empreendedor de um loteamento, por exemplo, o cara quer entrar. Hoje quase já nem tem espaço na área urbana, mas vamos supor que alguém queira ainda, tenha a pretensão de lotear. O que nós vamos fazer? Não tem parâmetro de uso do solo, não tem zoneamento. Então, secretário, aquilo que a gente conversou na penúltima reunião na associação, juridicamente, a lei caiu. Né? Naturalmente, retrocederia para 2006, que não tem os índices que você já mencionou. Não tem nada, na verdade. Então, não restringe. Agora, veja bem, juridicamente, a gente continuar com essas emendas, não vai cair lá na promotoria ou no desembargador lá e vai ser bloqueado novamente? Não, porque o acórdão ele falou exatamente isso. O erro foi no processo legislativo, não nas oficinas, não no trabalho técnico. Não sei se o senhor teve a oportunidade de ler o acórdão, mas eu mando no grupo lá para todo mundo se inteirar. Mas lá também cita os relatórios técnicos das emendas. Sim. Na verdade, o que caiu por não ter tido uma audiência para discutir as emendas. É isso. A partir do momento que a gente está fazendo essa audiência hoje aqui, teve a discussão, as emendas entrarem pela Câmara, o processo é válido. Nós temos o plano de... Oi? Ia falar alguma coisa? Então, é isso. A gente precisa da audiência. Agora, mais uma questão. A prefeitura recebeu sua notificação em março de 2025. Sim. Prazo de 180 dias. Né? Parece que existe um período... Isso. Então, teve um prazo bacana para poder resolver tudo isso. Por que não foi feito? A gente assumiu a administração ano passado, né? E a gente, ao longo do tempo, a gente veio tomando pé da situação do que seria o plano diretor, como conduziria. Por isso que a gente acabou atrasando esse prazo. Inclusive, o nosso jurídico hoje não pôde estar aqui, ele está com um problema na vista, não pôde vir. E, assim, a gente está sem hoje um plano, mas está acontecendo as audiências, né? É o que a gente precisa resolver hoje. Então, mas agora... Respondendo essa pergunta, teve uma questão muito
teve aquela questão que chegou uma notificação por AR, alguém recebeu na portaria e ninguém achava quem que era a pessoa. Notificando e tudo mais, e quem me informou foi a empresa, né? Foi a própria Valenge, falou, ó, o plano caiu, tem que refazer a audiência. Por exemplo, a gente podia, lógico, ter feito dentro disso aí, nós mandamos para o jurídico, só que ele ainda falou que tinha um prazo crítico, que de repente, eu acho que o Dr. Marco Aurélio ou qualquer outro advogado presente pode falar desse prazo crítico, como funciona, né? Que para nós foi passado até 10 de dezembro. Sim. Sim. Boa noite a todos. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Érica. Eu já vou começar dizendo para vocês, por favor, não levarem para o coração o que eu vou falar, tá? Eu fiz questão de pesquisar ali, porque eu sou leigo nessa área, e eu vi que, de acordo com o artigo 40, parágrafo 4º do Estatuto da Cidade, a exigibilidade para que seja aprovado um plano diretor precisa de audiências públicas, no plural, não uma, debate com a população e entidades, acesso público às informações e documentos. O mais importante, divulgação ampla do conteúdo do plano, acesso e clareza no processo de tramitação. A Prefeitura publicou no dia 9 de março essa publicação aqui, ó, chamando todo mundo para a discussão do plano. Ocorre que já existe uma demonstração clara de falha de planejamento da Prefeitura, quando no dia 9 de março, assim como eu mostrei, ela convoca parte da população para participar da tramitação de um projeto que só veio a ser protocolado no dia 18 de março. Esse projeto só chegou agora para a gente, dia 18. Outro ponto muito importante, o Estatuto das Cidades, o artigo 40, parágrafo 4º, exige acesso amplo e restrito à totalidade do plano. No site da Prefeitura eu não encontrei nada. O plano, então, tem para a gente, tem para nós, vereadores. Não. Por gentileza, se você puder achar, então. Por quê? Mas o quê? O plano é de autoria da Prefeitura ou é de autoria da Câmara? Quem que tem que dar publicidade do plano? É um projeto de lei de autoria do Executivo. Então, mas foi dado publicidade? Não foi dado publicidade até agora. Hoje que o Marcelo, que o Vandinho e que... Eu sei que eu mandei para 3 engenheiros aqui da cidade. A associação publicou? Mas, como eu disse para o Gu... Não, tranquilo, irmão. Vamos lá. Como eu disse, o plano é de autoria da Prefeitura de Aparecida. Quem deveria dar publicidade? Prefeitura de Aparecida. Deveria estar constando, no mínimo, no site da Prefeitura, e até agora eu não achei lá. Se tiver dentro do site da Prefeitura, é melhor. Outro ponto muito importante. As emendas, eu me lembro, um pouco antes de começar essa audiência, eu fiz questão de conversar com alguns profissionais que estavam lá dentro do meu gabinete, onde eu me lembro, eu até tenho registrado no meu Facebook, vídeo que a gente fez em conjunto, eu, a vereadora Simone e o Xande, parte das nossas emendas, tanto a emenda do Gu, quanto a emenda do Juninho, quanto a minha, quanto a da Simone, foi para trazer um pouco de justiça social ao nosso ver. Porque, assim como o Beto disse, e eu faço questão de reforçar o que o Beto disse agora dizendo no microfone, tem em anexo o PDF de lei, na totalidade, no site da Prefeitura. Como eu disse lá durante a votação do plano, lá em 2021, quem pagou para fazer esse plano foi o santuário. Na minha opinião, eu posso estar muito errado, mas quem paga a conta escolhe o cardápio. Então, dentro das áreas do santuário, pode-se tudo. Dentro das áreas comuns da cidade, não podia nada. Então, parte dessas emendas foi exatamente para fazer essa justiça que a gente entende. Aí, outro ponto que foi falado aqui, Gabriel, e embora não seja objeto específico do plano diretor, a respeito da outorga. Eu me lembro que a gente aprovou, e que a exigência legal seria uma conta específica só para o valor da outorga. Hoje tem?
Nós assumimos ano passado, em janeiro, dia 2 de janeiro de 2025. Foi o primeiro questionamento meu, porque muita gente começou a dar entrada, os colegas, e eu comecei a questionar a contabilidade. Eu acho que isso eu cheguei até a comentar com você, Érica. Tenho troca de e-mails, tenho memorando. Esse dinheiro arrecadado na outorga onerosa do direito de construir, além dele só poder ser usado com o plano diretor, né, porque é referente ao plano diretor, ele precisava do conselho de urbanismo da cidade. Não, na verdade, até eu convidei o Vander, tem o Zé Renato, que não está aqui presente, e tem o Thales também, que é um engenheiro de Aparecida. Precisava de 3 engenheiros da sociedade civil, eu como presidente, eu acho que o Cassiano como vice. Quem está tomando conta disso aí é o Felipe Salotti. Felipe Salotti, felizmente, está internado hoje. Engenheiro também. E para isso a gente, né, criando o conselho e tudo mais, aí que você vai, abre uma conta para esse dinheiro do outorga entrar direto na conta. Se você não tem isso, o dinheiro entra no tesouro normal. Tipo, eu poderia usar, por exemplo, nossa, vai entrar, eu vou ter uma projeção, sei lá, exemplo, 1 milhão por ano que vai entrar na conta de outorga onerosa. Eu posso fazer, sei lá, um recapeamento de uma área que é mais deteriorada por prédio, eu posso fazer uma praça, alguma coisa. Nisso aí eu pensei, só que é algo que já não tinha. Promulgaram a lei em 24, mas não chegaram a criar o conselho, entendeu? Então, uma dúvida, Gabriel, já com base na sua fala. Se algum cliente desses arquitetos e engenheiros que estão aqui presentes hoje pagar o outorga, ela caiu na fonte de recurso 1 e foi usado conforme a prefeitura bem entendeu, contrariando a lei da outorga. Cara, aí é uma questão jurídica, né? O meu papel lá é seguir a lei, entendeu? Ela é ordinária. Sim, só que na lei que estabeleceu a outorga, deixa muito claro que tem que ir para uma conta específica que não foi criada, esse conselho não foi criado, a outorga está sendo recebida na prefeitura e não tem transparência, não tem clareza disso. Podemos ficar discutindo aqui sexo dos anjos. Nós temos que resolver essa questão, porque nós estamos com uma cidade sem plano diretor. E a perda do plano diretor não é só a perda dos engenheiros, dos empresários, é uma perda do município. O município perde recursos com isso, perde investimento com isso. Boa colocação, então, vereador. Nós estamos com precisando tanto resolver receio essas questões. que eu queria paralisar entendo, de Vossa fato. Excelência, sei o que a Vossa Excelência está questionando, mas é um questionamento que nós podemos fazer aí através de requerimento, e o senhor faz muito bem isso aí, para que a gente possa saber essas informações. Do porquê que eu digo para o senhor, o senhor faz uma fala errônea, ao meu ver, dizer que a gente tem. A partir do momento que o plano de 2021 caiu, volta-se ao plano antigo. Mas é um plano. Deixa de ser plano? Ô, vereador, você vive falando aí que nós estamos numa gestão arcaica, e aí você está querendo que continue um plano de 2006? Calma, Eu que estou errôneo? Deixa eu trazer o ponto para você, então. O prefeito, ele pede requerimento de urgência especial. Está aqui, ó. Inclusive, requeiro esse projeto de lei recepcionado, apreciado e votado em caráter de máxima urgência. Urgência especial. Inclusive, a tramitação, e já estou deixando de antemão, tá? Qualquer um que quiser judicializar depois a votação e a elaboração desse plano novo, pode usar minha fala. Inclusive, a tramitação... Enquanto o senhor falou, eu fiquei quieto. O senhor pode fazer a gentileza de ficar quieto? Obrigado. Inclusive a tramitação para parecer jurídico pelas comissões Justiça, Redação, Finanças e Orçamento, sendo possível, caso necessário, convocado uma sessão extraordinária para apreciação, se possível, no prazo de 24 horas. Pois, se assim não o for, o município de Aparecida perderá o convênio. Do porquê que eu estou fazendo questão de falar isso? O prefeito protocolou esse projeto dia 18, pedindo urgência especial, para que o projeto fosse votado em 24 horas. Palavras dele, não minhas. Se a gente vota em 24 horas conforme o prefeito quer, a gente não atende o artigo 40, parágrafo 4º do Estatuto da Cidade, que exige audiências, no plural, e não apenas uma, que essa hoje é a primeira. E outro ponto muito importante, como que o prefeito pede, né, na verdade, urgência especial, para que seja votado em 24 horas, um negócio que a primeira audiência que ele pediu é no dia 27, praticamente 9 dias depois do protocolo dele pedindo urgência especial.
demonstra completa incongruência, demonstra completa falha de planejamento. Vocês estão perdidos, Gabriel. Desculpa falar, irmão. Mas vocês estão perdidos juridicamente, politicamente, administrativamente. E para concluir, um ponto muito importante também que me foi trazido, que faz parte também da discussão do plano. A questão da cobrança do habite anterior à construção. Ao meu ver, e pelo que eu pude pesquisar também, nesse ponto, mais uma vez, não sou conhecedor de lei de construção, mas sou curioso na área jurídica. O artigo 145, inciso 2 da Constituição, exige que, para a cobrança de uma taxa, tenha um fato determinado, a prestação de um serviço público divisível e específico em razão do poder de polícia da prefeitura. Ao meu ver, a prefeitura cobra de forma errônea, de forma antecipada. Por quê? Se o habite-se, aí agora nas minhas palavras enquanto leigo, é a verificação por parte da prefeitura de que o local é habitável, está pronto para ser habitado, certo. Então, E a taxa é outra coisa. A taxa é outra coisa. então, mas assim como eu disse, Gabriel, Ô, André, a a criação, certidão é quando a obra está pronta. Mas- a taxa é direito do Sim. município. mas a Você pode taxa, pesquisar nas redondezas nossas mas aqui, a entendeu? taxa, conforme Código Tributário Nacional e o artigo 145, inciso 2 da Constituição, exige o poder, em razão do poder de polícia, ou um serviço público divisível específico, que não tem. Porque como é que a prefeitura vai exercer o poder de polícia no lugar onde não tem nada? Como é que tem um serviço público divisível específico no lugar onde não tem nada? Então, ao meu entender, é errôneo a cobrança, e eu vou fazer questão de judicializar para que não seja cobrado no início, porque, ao meu ver, é errado. Porque como que a pessoa pode pagar um habite de um prédio de 10 andares? Se ela construir 4 e quebrar no meio do caminho. Habite parcial existe. É que assim, é mais fácil eu explicar para você os caminhos e os meios. Quando eu assumi a prefeitura em janeiro do ano passado, o Júlio tinha o costume, eu não julgo errado, mas ele fazia os habites e lançava tudo no final do mês. Eu já faço hoje as transmissões direto na Receita Federal, porque quando uma pessoa que vai fazer um prédio que não é muito barato, ou que seja uma casa, ela vai ter um gasto. Hoje você sabe o cruzamento de dados que a gente tem com a Receita Federal e tudo mais. Eu acho que nos últimos anos, eu pelo menos desde 2020, eu vejo que a Receita exige da Prefeitura que ela faça os cadastros direto na íntegra no Cisobra-Pref, que é o sistema da Receita Federal, o ECAC. A Aparecida não lançava nada. A questão da taxa é uma coisa, a questão do habite, a própria pessoa pede. Por exemplo, tem prédio aqui... Peraí. Então, só que no ECAC eu consigo te provar que... Ah, não, sim, mas isso aí é outra coisa, Fábio. Isso é uma fiscalização interna da Receita. O que ele está querendo dizer é como o sistema funciona. Não tinha lançamento, cara. É como se a prefeitura, tipo assim, não tivesse nenhuma construção. E a cidade tá bombando de obra, entendeu? Eu comecei a lançar tudo no sistema. Aí eu vou te dar um exemplo mais próximo. O meu escritório é em Guará. Eu tenho um escritório em Guará. Lá você não dá entrada num projeto de construção se você não pagar todas as taxas antes. Se você quiser tirar um habite parcial, por exemplo, você paga lá. Você aprovou 3 pavimentos, você construiu só um, você pode pedir o parcial, mas o pagamento de taxa é total. Então, Gabriel, mas esse tributo em Guaratinguetá tem lei específica para você cobrar o habite antecipado. Em Aparecida não tem. Inclusive, o nosso requerimento que está lá desde novembro, o jurídico... Não está com a gente, está com o jurídico. Então, está com o jurídico. Toda vez que você vai lá, você perde um tempo, está no jurídico, está no jurídico, está no jurídico. Só que, uma sugestão, eu acho que a Secretaria de Obras devia apertar o jurídico. Ó, o cliente está me cobrando. Por que o jurídico não dá... Eu posso muito devolutiva? bem conversar com o secretário lá, assim, só que é atribuição dele, não minha, entendeu? Porque Eles embasado- também têm as demandas dele, eu tomo conta só de obra. Eles tomam conta de parte jurídica do município inteiro, educação, saúde, licitação, Porque enfim. você lembra daquela questão do meu cliente que tinha um habite parcial de uma construção lá dos anos 90, quis ampliar, teve que pagar. Né? Vocês não aprovaram o projeto se não pagasse. Pra você ver, o cara quebrou. O cara não conseguiu terminar a obra dele. Não é a taxa que fez ele quebrar, entendeu? Mas e agora?
Entendeu? Não, E outra, eu- daí quando você responde assim pra gente, eu aprovei um prédio para 10 andares, quebrei com 3. Não, eu dou um habitus parcial. Mas e o dinheiro que foi recebido, que foi pago anteriormente para 10 pavimentos? ele pode Entendeu? ter os direitos dele de restituir, cara. Mas Ao não meu ver, volta, eu acho Gabriel. que- Gabriel, eu não acho- volta, eu não acho que volta. taxa, eu acho que taxa é roteiro. O que você precisa para você aprovar? É roteiro. Porque, por exemplo, eu acho que é uma forma de incentivo também, porque aqui em Aparecida aqui, se eu for seguir a lei orgânica hoje, o prédio pronto ou o proprietário tem 3 dias para pedir a certidão de habites, se ele não pediu o profissional. Já é uma outra questão, entendeu? Eu acho que É. aí já não é comigo. Essa questão de estar demorando muito o projeto causa uma má impressão mesmo, Gabriel. Dá a impressão que estão escolhendo os projetos que vão ser aprovados. Então, precisa ter uma agilidade nessa questão. É muita reclamação sobre isso. É todo dia uma pessoa diferente falando que o projeto está lá há bastante tempo e que esse projeto não está sendo Eu convido bem o senhor a aprovado. visitar a secretaria para o senhor ver os procedimentos. Não Sim. tem nenhum comigo, cara. É, Na então, verdade, a mas gente então reduziu a está fila. vendo o Quando- jurídico está muito devagar nessa questão. Quando Todo assumi- dia é uma reclamação diferente que o projeto está parado no jurídico. Isso está dando uma má impressão até para a Secretaria de Obras. Está dando a impressão que estão escolhendo os projetos que vão ser liberados lá. Mas assim, você lá tem porta aberta comigo, você também tem, todo mundo sabe, cara, lá vocês podem fiscalizar à vontade, vocês podem ver em nome da população, que vocês vão ver que lá mudou até o procedimento interno mudou o procedimento interno da secretaria. O Júlio é a maior testemunha aqui que pode falar, era só ele que, aqui aprova, só o Júlio. Nós contratamos o arquiteto, agora é dividido por 2. Nós estamos tentando fazer também uma portaria para os outros 2 meninos, assim, fila de projeto, não tem mais nenhuma. Entendeu? Não, sim, não. Mas nós da secretaria, ô Gu, nós da secretaria lá, Gu, nós temos um comprometimento com isso aí, que eu sou até chato com os meninos, com eles, com o Júlio. Eu não gosto de ver fila, eu fico louco lá dentro, porque eu também, eu atuo em outras regiões, entendeu? Eu sei como é que funciona. O sistema tem que ser desburocratizado. Demorar, não demora. Eu cheguei lá, o Fabiano, você tinha projeto de quando lá, Fabiano? 2014, sei lá, 2015? Eu arrumei tudo, cara. Tinha 48 projetos em fila. Hoje não tem em fila. O que aconteceu foi a questão do impasse aí. Inclusive, voltando aqui, vamos voltar para a pauta, senão ninguém vai sair daqui pleno sexta-feira. Perdão, rapidão, último questionamento. Posso? Pode fazer, pode. Assim como eu disse, o projeto ele tem data de 18 de março, protocolo do dia 20 de março, o prefeito pede 24 horas, e se a gente seguisse a sugestão do prefeito, a gente teria votado o projeto sem ter feito a primeira audiência, que no caso é hoje. Outro ponto, agora aproveitando a presença sua e da Érica, que são secretários de Obras e Planejamento. Na justificativa do projeto, o prefeito justifica pedindo 24 horas para votação, pois, se assim não o for, o município de Aparecida perderá o convênio. Qual convênio é esse? Sabe dizer? Quem mandou esse memorando? Tá aqui. Foi você? Qual que é o convênio que vai perder? Tem número dele específico? Tem nome? Só para a gente Não, saber. na verdade, eu vou até pedir desculpa em relação a isso, porque fui eu que pedi a data marquei a data aqui hoje da audiência, foi da minha secretaria que saiu o pedido. Fui eu que fiz o requerimento, mas não era de 24 horas. Eu estou até olhando no meu celular ali para ver o que foi. A gente enviou vários requerimentos aqui para a Câmara. Eu acho que foi um erro mesmo nosso de ter mandado. Não, digitação não, a gente mandou e passou isso daí despercebido, mas não há má fé da nossa parte, porque nem teria como aprovar um projeto para a gente cometer o mesmo erro. Se a gente está fazendo a audiência hoje aqui, é porque a gente precisa da audiência para poder aprovar, senão seria mais um projeto natimorto, porque a gente estaria cometendo o mesmo erro que levou esse atual plano a ser cancelado. Então, quero pedir desculpas aqui. Eu vou até amanhã, segunda-feira, corrigir isso daí, pedir para substituir e pôr a data correta aí, tá bom? E os convênios, o que acontece? Hoje, vários projetos que a gente tem, governo estadual, federal, exige sempre, quando a gente for fazer alguma coisa dentro da cidade, exige o plano diretor. E um plano diretor de 2006 não é mais válido para os projetos. Nós temos que... A gente tem que ter um plano... Esse novo é o mesmo.
Na verdade, não mudou nada, não alterou em nada. Estamos passando só para poder fazer a audiência das emendas, que é uma forma, é a mesma emenda que os vereadores fizeram. Ó, Ah, como, ó, Gabriel, me desculpa, irmão. O que tá aí é o de 21. O que vocês mandaram aqui é o PLC 01/2026. O PLC 01/2026, até hoje, data da audiência pública, não está disponível no site da prefeitura. Não tá. Eu estou te desafiando a partir de agora a encontrar ele no site da prefeitura. Projeto de lei complementar 01/2026 no site da prefeitura, porque a obrigatoriedade de lei é que ele tenha publicidade ampla, para que todos tenham acesso. Mas Não tem. publicidade como em... Para que qualquer um possa ter acesso. não tem problema, gente. Se for esse o caso, o que a gente faz? A gente põe no site, a gente coloca no site, deixa aí, vamos combinar, chegar num número comum aqui. Vai ficar disponível mais 15, 20 dias, qual que é o prazo? Para que todo mundo possa fazer uma análise e voltar. Tá bom? E votar. Hã? Sim. Não. Sim, sim, tá bom. Vamos fazer isso. Não, tá joia. Pode ser. O convênio que eu perguntei, qual que é o convênio? Na verdade, são os convênios que a gente tem vigente. Todos os convênios que a gente tem exigiu um plano diretor, exige o plano diretor da cidade. E, ah, Você consegue numerar qual que é sim, 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 sim. Eu mando também, tá bom? Todos pleiteados, inclusive. Todos. Você falou que você conseguiu emenda. Todos os convênios que a gente tem que apresentar o plano. E o plano 2006 não é válido mais. Obrigado, amor. Tô perdido, mas nem tanto, Zé. Pode falar. Pode falar. Então, Gabriel, a orientação que a gente teve, né, da parte jurídica, como caiu, caiu tudo. Caiu as oficinas, caiu as audiências públicas, os relatórios técnicos, caiu tudo. Caiu tudo. A prefeitura perdeu o prazo. As emendas? Não, eu sei, eu sei, eu sei. Eu que eu não consegui. Não, não é. Não, imagina, não importa. A gente quer fazer, pelo menos a associação. A gente podia fazer uma força-tarefa, mas da forma correta, com prazo, com as audiências, entendeu? Teve. A maioria dessas emendas, Gabriel, a maioria, foi sugestão de profissionais, com cada vereador, orientou, mas de última hora. A gente teve, na penúltima audiência pública, lá no Salão Nobre da Prefeitura, mais de 30 sugestões ou reivindicação, e a Valenge não acatou. Não acatou. Daí, isso então, daí na penúltima, os vereadores acabaram. Daí na penúltima, Gabriel, antes ou na última, eles acabaram acatando. Tudo bem, teve a falha de não ter as audiências dessas emendas, entendeu? Entendi. Mas ele solicita. Não, mas no acordo ele solicita, não solicita? No acordo ele não solicita? Leia isso, ele não solicita trabalho técnico, relatório técnico. Contribuir para que a administração tenha o seu trabalho efetivo. Ninguém está aqui, pelo menos pelas conversas que nós tivemos aqui, querendo atrapalhar o andamento da administração. Eu acho que é claro que o plano diretor de 2006 é um retrocesso e ele
ele atrapalha o desenvolvimento da cidade, isso não tem dúvida. Mas aí a minha colaboração, e posso estar até equivocado, mas como eu estou percebendo que o debate está um pouco acalorado, é no sentido de buscar uma pacificação para o assunto, né? Pelo que eu observei do acórdão, que eu li o acórdão algumas vezes, inclusive aqui de novo, para eu ter certeza do que eu estava lendo, é que o plano diretor foi julgado inconstitucional. E o motivo do julgamento da inconstitucionalidade do plano foi a falta de participação popular, né? Pode até ter ocorrido, eu vi que teve a justificativa da prefeitura dizendo que teve 7 oficinas, mas isso não foi demonstrado nos autos, infelizmente o plano foi julgado inconstitucional, né? Então, pelo que eu percebo, mesmo que tenha havido emenda e a emenda não tenha passado por audiência pública, como a emenda é um complemento do plano diretor e o plano diretor foi julgado inconstitucional, eu creio que eu entendo a urgência da prefeitura em resolver, porque depende de solução de convênios, verbas e tal. Mas até para que não tenha um problema futuro, e esse problema da falta de convênio não se aumente, penso que seria prudente, e é coisa rápida, trabalhar uma ampla participação popular, aí em tempo recorde, consultar a população. A prefeitura ela é obrigada, pelo Estatuto da Cidade, a promover a participação popular. Então, precisa ficar demonstrado isso. Se não fizer isso, vai incorrer no mesmo motivo que motivou a declaração da inconstitucionalidade da lei. Então, é só isso. Eu acho que dava para sentar, organizar, provocar uma participação popular, coisa rápida de aí, 30 dias a gente resolve isso? Pode ser. Né? Faz uma oficina por semana, talvez. Mas só para ficar mais calçado e não ter problema futuro novamente, porque vai ter alguém que vai, aconteceu a mesma coisa lá. O desembargador escreveu aqui, não teve participação popular. Que foi uma das emendas. Essa. Nos documentos aparece que teve audiência pública. A gente entendeu que teve uma participação. Que houve participação. Gente. Mas não tem importância. A gente abre o prazo. Acho que qual foi a nossa intenção hoje? Que, pelo que a lei caiu, não teve a audiência das emendas. Então, vamos fazer a audiência das emendas. Que até então, para a gente, o plano diretor tem ali toda a participação popular, tem tudo assinado, olhando a documentação. A conversa agora aqui está outra conversa. Mas para a gente teve toda a discussão. Tanto que chegou nos vereadores, os vereadores participaram, fizeram as emendas e mudaram. Então, assim, mas nada impede, é por isso mesmo hoje a gente está aqui. Vamos marcar uma data, então. O que é para a gente fazer? Para a gente retomar do zero? Começar? Parecer jurídico do quê? O plano vai entrar em votação. Gente... Cadê o Marquinho? Cadê o Marco? Ô, Marco. Marco. Rapidinho, só... Olha, pessoal, deixa eu fazer só uma colocaçãozinha aqui, Érica.
A questão da participação popular, primeiro, que aquela pessoa que trabalha o dia todo não vai chegar às 6 horas em casa e vai vir para a Câmara para ouvir, porque até mesmo porque eles não acreditam mais nisso. São termos técnicos. E também a participação popular no último plano diretor, eu estou falando porque eu li o plano diretor inteiro, foi muito confusa. Eu vou pegar, por exemplo, uma questão. O Jardim Paraíba teve uma audiência pública na Casa da Amizade, perguntando se o Jardim Paraíba deveria se tornar misto, comercial e residencial, ou só residencial. 95% votou que era para ser residencial. Hoje, 80% do Jardim Paraíba, 80% eu não digo, é comercial. Na Casa da Amizade, sim, mas misto, não. Na Casa da Amizade, não. Eu tenho um vídeo, eu vi. Apenas 3 pessoas foi para o lado que era para tornar misto. Ah, não, isso é outra questão. Eu estou falando como a participação popular é confusa. A participação popular na Santa Rita falou que lá tinha que ter 3 pavimentos. Por que ela falou que tinha que ter 3 pavimentos? Porque ela não entendeu que o imóvel dela ia ser desvalorizado. Então, eu acho que nós não devemos voltar no zero. É uma reunião mais técnica, assim, com pessoas interessadas, e essa é uma sugestão, sugestão. Eu posso completar e acertar, depois? Claro, Posso Vinícius. complementar? Bom, meu nome é Vinícius, eu sou engenheiro civil, e sempre tive vida acadêmica, né, no ITA, em São José dos Campos, até 2018. Então, eu pedi a palavra para poder trazer uma visão mais externa, fora. Né? Hoje, eu sou investidor aqui em Aparecida, tenho um empreendimento aqui. Abaixa o microfone, está dando para ouvir bem? Sobe um pouquinho isso aqui para mim, por favor. E eu acho muito importante, se não tivesse um plano diretor, pelo meu perfil analítico e do meu grupo todo, se não existisse um plano diretor, provavelmente a gente não teria investido na cidade. Porque o plano diretor, ele define as regras de urbanismo de forma que você saiba exatamente o que vai ser daquele ponto. A cidade vai para onde e vai como para onde. Se você não tem esse tipo de parâmetro, eu acho muito difícil alguém vir investir na cidade que não foi daqui. Vocês são daqui, todo mundo conhece a prefeitura, tem acesso, mas quem não é, ele se apoia ao plano diretor. Quando eu li o plano diretor pela primeira vez, eu junto com o meu grupo também de engenheiro, nós vimos que o plano diretor é muito bem feito, ele é um plano bem feito, ele é um plano extenso, ele é um plano detalhado, ele é um plano bem feito. Obviamente, ele precisa de melhorias, tudo mais, mas ele é um chute inicial importante para vocês. Eu acho que, a partir desse plano diretor, vocês podem melhorar. Ele tem muito espaço para melhorar. Então, eu acho... desculpa, eu não sou de Aparecida, mas é uma visão de fora, como eu disse. Né? Eu acho que é uma oportunidade que vocês têm e que vocês podem perder se esse plano diretor está bem feito. Obviamente, novamente, vou dizer que ele tem melhorias, né, obviamente. Então, eu trabalharia em cima dessas melhorias, não desperdiçando o plano que vocês têm, porque ele realmente é muito bom. Se vocês consultarem planos diretores de outras cidades, vocês dificilmente vão ver um plano dessa forma, tá? Podem consultar. Então, bom, é isso que eu gostaria de contribuir. Só uma questão que eu vou pontuar aqui, em cima do que o Marco falou. Eu concordo em grau, número e gênero com o que o Marco falou. E agora fazer o seguinte apontamento. Não, tranquilo. A terceira folha desse anexo aqui traz aqui, ó, ofício número 63 de 2017. Aparecida 16 de fevereiro de 2017. E para fundamentar o que o Marco falou, que eu vou de total encontro com o que você falou, Marco, eu tenho a mais absoluta certeza que a intenção de ninguém aqui é atrasar, é criar dificuldade, é protelar. No entanto, não tem como a gente, tá aqui, não tem como a gente usar de um artifício que é datado de 2017 para votar uma lei que é protocolada em 18 de março de 2026. Aí eu acredito que essa minha fala fundamenta o que o Marco falou.
A gente tem tempo, a gente pode fazer, e agora eu quero fazer o papel de advogado do diabo aqui. O que eu vou falar é extremamente impopular, tá? Mas eu quero que cada um de vocês, principalmente os profissionais, ouçam o que eu estou falando. Participem, gente. Porque não adianta deixar só para vir na hora da sessão aqui e falar, o vereador vai prejudicar, porque foi o que aconteceu. Foi o que aconteceu. A gente apresentou as emendas, e eu tenho certeza que o Gu vai confirmar o que eu estou dizendo, que a Simone, que estava aqui também, vai confirmar o que eu estou dizendo. A gente apresentou as emendas em cima da hora, porque foram vocês que vieram em cima da hora e apresentaram essas emendas para a gente. Ó, se não for feita essa emenda, vai atrapalhar tal lugar. Se não for feita tal emenda, vai atrapalhar tal lugar. Foi feita, a associação pediu, né, fez os requerimentos com tempo hábil e não foi acatado. Então, para Valente, entendeu? A gente poderia fazer agora, tentar melhorar alguns índices, entendeu? Suprir alguns, melhorar outros. Eu gostei desse investidor, como é que é o nome dele? Vinícius, gostei. É de fora, né? Ele tem uma visão diferenciada. Eu queria parabenizar aqui os veteranos, o Júlio. Ó. Gente, vocês não imaginam como é difícil projetar em Aparecida. Imagina 30 anos atrás, na prancheta, caneta nanquim. Topógrafo era com mangueira de nível. Então, a nossa cidade era diferente do Vale do Paraíba todo. Então, não tem infraestrutura. Então, se a gente... já é difícil, era difícil só com o Código Sanitário. Se a gente engessar muito, a gente não vai fazer a cidade progredir. Já existe um déficit da rede hoteleira. Se for restringir muito, não vai construir. Eu, Júlio, Marcelo, estamos aposentando. Vocês estão dando tiro no pé de vocês mesmo, entendeu? Então, eu acho que dá para fazer um negócio bacana, né? A gente montar uma força-tarefa. Isso. E qual seria esse prazo? Vamos começar a falar Desculpa, André, eu cortei agora dos prazos. Quanto tempo precisaria? O que a gente vai fazer, então? A gente vai pegar esse plano, vai revê-lo para atualizar, já embutindo as emendas e fazer uma nova audiência. Seria isso? E quanto tempo a gente demoraria para a gente poder fazer todo esse trabalho, para a gente começar a planilhar, para eu poder ter uma projeção em cima disso? Não, na verdade, não. Na verdade, o que acontece? Não, sim, mas 40 dias é o suficiente? Eu preciso me organizar, né? 40 dias é o suficiente? Perdeu o quê? Depende, sim. Então, a gente precisa trabalhar com prazos, né? A gente tem... É que hoje em dia, para qualquer tipo de projeto, a gente precisa ter o plano. E o que acontece? Ano eleitoral é a hora que agora os governos vão despejar os projetos em cima da gente. Então, assim, a gente precisa de um prazo, mais 40 dias, 30 dias, 40 dias é o suficiente? A gente já deixa marcado aqui. Eu começo a me projetar, me planejar, para que a gente consiga segurar isso lá. Mas a gente vai voltar... Então, vamos chamar... Eu acho que a gente deveria pontuar, exatamente, a gente trabalhar tecnicamente. Não, então, daí não, um plano para a gente fazer todas as oficinas e tudo mais. Não, gente, não cai. Não cai. Isso eu garanto. Se for feito tudo de novo, não cai. Agora, se for usado antigo, é claro que vai cair. Como é que vai Como começar assim? com um negócio antigo? Que negócio antigo? Não tem como, gente. Um plano diretor, se for começar do zero, é 8 meses, 9 meses. Então, a gente tem que... Vamos aprovar com as emendas do jeito que está aqui e começar uma revisão nova e a gente tem 90 dias, 100 dias para refazer novamente? Vão ter prazo? Vamos pedir uma revisão? É uma opção? É. Agora, vamos começar um plano novo? 8, 9 meses. Então, Érica, assim... Perdão, juro por Deus, não me entenda mal. Sim. Só que para pensar. O Marco, você está com o acórdão aberto aí, Marco? Você tá com alguém está com o acórdão aberto aí? Sim. O acórdão deu 180 dias de modulação. E a administração não fez nada.
Então, tipo assim, não dá pra gente espremer agora, porque a Não estou administração tá com espremendo, pressa. não estou espremendo, estou pedindo prazo. A gente tem que, Sim. eu tenho que trabalhar em cima do que a gente vai ter que sair com prazo aqui. Vai ser o quê? 90 dias? Vai ser 60 dias? O que a gente precisa fazer para esse plano? Esse plano está totalmente errado, então vamos cancelar? A gente vai ter que sair daqui com um diagnóstico e eu preciso sair com prazo, porque eu faço planejamento. Não. De acordo com a fala do Vinícius, de acordo com a fala do Vinícius, que é uma pessoa externa ao município, e você veio para cá tem quanto tempo, Vinícius, para esse empreendimento? Que seja, vamos lá. E a fala que o seu Paulo fez aqui é de extrema valia, que eles apresentaram, enquanto corpo técnico municipal, as necessidades deles para a Valige, e a Valige não acatou. Então, a sugestão minha que fica, Érica, essa é a minha sugestão, e a Prefeitura acata se quiser, a Associação dos Arquitetos e Engenheiros acata se quiser. Vocês apresentam de novo essas pontuações que vocês têm à Prefeitura, a Prefeitura promove uma nova audiência, porque essa está sendo a primeira. Como eu disse, o artigo 40 estabelece audiências, no plural. Então, vai ter obrigatoriedade de ter mais uma. Vocês apresentam aqueles pontos que vocês apresentaram à Valige aquela primeira vez, a Prefeitura elabora outra audiência, a gente discute e tenta tramitar isso aí de uma forma mais célere. Só que não dá. O Paulo mesmo acabou de apontar um vício gritante aqui. A Associação dos Arquitetos apresentou à Valige as necessidades deles, os apontamentos deles, e a Valige não fez nada. Então, não dá para falar que o plano, embora seja bom, ele tenha havido participação popular. E o principal, não só popular burro como eu, na área de arquitetura e engenharia, mas popular suas enquanto profissionais da cidade. Então, a opinião de vocês, a sugestão de vocês tem que ser acatada. Pode haver uma ponderação com relação a, tipo assim, vocês querem muito, o plano dá pouco, vamos chegar no meio. Tá? Você é arquiteto urbanista. Agora eu vou fazer a pergunta para você. Eu cheguei a ver os dois projetos. Vamos falar em termos técnicos agora, dos quadros, dos parâmetros urbanísticos. O plano diretor da cidade, ele não tem recuo de fundo, ele não tem recuo lateral, ele só tem o frontal. As emendas que os vereadores fizeram na época flexibilizou, ajudou pra caramba, mudou, né, um coeficiente de aproveitamento em pavimentos. Eu acredito, né, que vocês que são da área de construção, que querem construir, edificar, verticalizar, cara, vai acabar caindo lá em 2006, por exemplo, não vai ter um limite, porque qual que era a maior limitante do plano diretor que estava em atividade, que é o de 2021, que é o que estava em vigor, era o gabarito de altura. Ele limitava a 30 metros de altura e nada mais que isso, ou 10 pavimentos com outorga, né? Então, assim, a gente pode até mexer, lógico, em outros artigos, outras questões que vocês acharam que enrijeceu demais pela Vale. Só que eu não concordo totalmente com a sua fala de falar que se engessar demais a cidade não vai. Então, vamos liberar tudo, então, não, que a Gabriel, cidade mas vai. peraí, eu também... A outorga limita a 10 pavimentos, ô Fabiano. Não pode mais que isso, é 30 metros de gabarito. Então, vamos pôr um prédio de 10 pavimentos, é 30 metros de altura, pô. Você entendeu? Não é, a outorga, ela veio, mas ela tem as restrições dela. Então, por exemplo, estava funcionando bem a lei de 21, que eu achei que estava bem folgada nesse sentido, tipo assim, deu uma flexibilizada para o profissional, que o profissional ainda conseguia trabalhar. Eu não sei se alguém não conseguiu trabalhar com o plano ou com a outorga. Eu acho que todo mundo conseguiu. Só que eu acho que se forçar mais do que isso... Não, eu sei, Gabriel, não é questão de enrijecer. Não é que tipo assim, não, tá enrijecendo demais. Pô, enquanto tava com a lei rodando normal, tinha dia lá que ficava os dois lá, não tinha o que fazer, acabou a fila. Eu criei uma outra estratégia lá dentro que acabou a fila. Isso eu tô falando assim, mais tecnicamente, em nome dos engenheiros arquitetos da vivência que a gente teve em um ano, porque eu acho que tipo assim, com as emendas já ficou bem flexível. Logicamente, pode mexer, por exemplo, a questão do Jardim Paraíba que o Gu falou, eu acho de extrema importância, porque já precisa. Se 95% das pessoas, por exemplo, que eu acho que foi nos estudos que estão ali, já optam por ter, tipo, um terceiro pavimento lá, ou, por exemplo, eu tenho problema em autorizar que o Wesley faça uma regularização
comercial, o Eric, desculpa, que o Eric faça uma regularização comercial no jardim, porque a gente sempre precisa de um parecer jurídico. O parecer jurídico é sempre negativo, porque lá é estritamente residencial. Então, assim, a gente vai flexibilizar mais o quê? Em que sentido? Porque, por exemplo, a gente só tem recuo frontal nas edificações. O resto dá para fazer. Se a gente tiver uma outorga... Eu concordo. Tem cidades, tem município que dá para aplicar quase tudo. Em Guará. Guará não é obrigado uma vaga para Sim, sim. para área comercial, uma sim. vaga, pelo menos uma Para cada unidade 50 de metros quadrados. apartamento, é. Então, no nosso tem também esse índice, né? A cada, sei lá, a cada um pavimento, 2 vagas. Mas tem rua que não chega carro. Como é que vai fazer? Eu acho que o que pode fazer, de repente, de uma forma legal, é, sei lá, uma segunda área complementar para estacionamento, que é o que todo mundo faz. Compra um terreno do lado, faz estacionamento. Não, Gabriel, eu Se acredito que... se isso for previsto, porque assim, entenda a minha preocupação. Minha preocupação não é que enrijeça a situação. Até o meu campo de atuação nunca foi Aparecido, todo mundo sabe. E eu, não é que eu quero também. Eu, por enquanto, eu sou secretário, eu não posso fazer nada e nenhum deles lá estão permitidos a aprovar projetos aqui. A questão é, eu tenho que brigar pela nossa causa também. Eu estou de passagem aqui. Se a gente também perder tudo que foi feito, eu acho que não compensa. Porque, por exemplo, vamos começar do zero? Se for fazer em formato de emenda, deixa a lei entrar para votação, façam as emendas e os vereadores votam novamente. Ó. Ótimo, pode ser. Eu tô à disposição para isso, tranquilo. Entendeu? E eu acho assim, a participação da Associação dos Engenheiros, eu torno a dizer, tem que ser mais efetiva. É um grupo que tem 35 pessoas, nem todos engenheiros e arquitetos. Vários engenheiros e arquitetos nem convidados foram, de atuação aqui, de atuação nas cidades vizinhas. Olha lá Guará como é que é forte, mas por que Guará é forte? Guará multiplica e soma. Aqui parece que a associação só se junta quando tem esse tipo de problema, gente. Tem que ter mais participação popular dos associados também, ou de gente que precisa ser convidada. Entendeu? Eu estou falando isso em meu nome mesmo, porque quando surgiu, por exemplo, a gente não está gostando de pagar o habite antes, não sei o que, o cliente. É uma coisa que é o cliente, é quem vai explorar o solo, que vai pagar de tributo para a prefeitura. Entendeu? Eu já ia nessa linha, mas eu ficava pensando, tá, mas peraí, a associação está cobrando, mas cadê os demais engenheiros profissionais da cidade? Eles não têm o direito de participar? Eu me senti muitas vezes, eu fui convidado de boa pelo senhor, no entanto que esses dias eu mandei uma lista lá, tinha as correções para fazer, eu peguei no tributário, todo mundo está cadastrado, falei, gente, faz um ofício, manda um e-mail, manda uma carta para o endereço, convida os profissionais, gente. Porque daí também é um tipo de participação popular. A gente tem uma associação de engenheiro lá, tem 35 pessoas no grupo, tem quantos aqui? Entendeu? Vamos então sair, vamos marcar então. Vamos começar. A gente falou aqui uma coisa interessante aqui. E qual o prazo disso? Sim, vale. Gente, hoje, o que vai valer é a nossa decisão, a audiência aqui, a gente validar esse plano e pôr para votação, não é isso, Marco Aurélio? Não é? Então, vamos trabalhar com pré-planejamento, um prazo, 30 dias, para a gente Érica, fazer esse vou levantamento. pedir até licença. Sim. Quem não tive o prazer de conhecer ainda, eu sou o Eric, eu sou arquiteto lá da prefeitura. A parte de aprovação está ficando mais comigo lá. Tem o Júlio ali para dar um apoio, mas o Júlio está mais na Defesa Civil, enfim. O prazo, tipo, de 60, 90 ou um ano de revisão é prejudicial para a cidade porque a gente não tem plano para aprovação. Não tem diretrizes para eu conseguir pegar um carimbo e aprovar ou regularizar alguma coisa. A lei de uso do solo da cidade, que limita coeficiente de aproveitamento, que limita altura, que limita recuo, está como parte inclusa do plano diretor. O plano diretor, infelizmente, ele tem essa colaboração com a lei de uso do solo. Se a gente conseguir separar uma coisa da outra, beleza. A outorga conseguiria continuar, porque se caiu a lei de uso do solo, a gente não consegue medir coeficiente de aproveitamento, taxa de permeabilidade, taxa de ocupação.
entendeu? E, tipo assim, desde 2006, não houve. No plano de 2006, a gente avaliou para ver se tinha possibilidade de utilizar ele na prefeitura. Gente, não tem. O plano foi feito com a expectativa de ser criada uma lei de uso e ocupação do solo em Aparecida. Não foi criada até o plano de 2021. De 2006, ou seja, nunca houve, até 2021, lei de uso e ocupação do solo em Aparecida. A gente entende, por lado de técnicos, de achar, na verdade, que poder construtivo é uma vertente de crescimento da cidade, mas se não for ordenado, não é. A gente agora está enfrentando problema de trânsito, já enfrentamos muitos problemas com enchente por conta de não existir exatamente, não tinha taxa de permeabilidade, gente. Vocês podiam literalmente ocupar o solo inteiro, 100%, e construir até o quanto vocês quiserem. A Basílica, aí, infelizmente, está sendo tapada pelos prédios com 15. Entrou agora essa semana na secretaria, projeto com 18 pavimentos, eram 10. Então, tipo assim, tem uma brecha que, infelizmente, não prejudica só a parte jurídica nossa, prejudica a cidade previamente, entendeu? Essa semana a gente está tendo... Inclusive, peço desculpa para quem entrou com o projeto essa semana, mas tem uma delicadeza muito precisa, porque a gente não tem lei para aprovar. Tudo que a gente aprova agora pode ser utilizado contra a gente mesmo. O que a gente vai utilizar de lei para aprovar um prédio de 18 pavimentos ali na porta da Basílica? Tipo assim, existe sim um erro da prefeitura, mas a gente não pode, só porque errou, liberar tudo. Graças ao plano, a Aparecida foi ordenada aí nos últimos 5 anos, a lei de outorga foi efetiva realmente, foi cobrado o potencial construtivo, os empresários, os técnicos que vinham falar comigo, entendiam toda essa lei. Então, assim, o prazo do plano cair, de não ter plano diretor, é um prazo sem legislação, que a cidade, nesse período, está retrocedendo. Eu não tenho diretriz, eu não tenho lei para conseguir decidir se aprova ou não aprova. A gente está pedindo estudo de impacto de vizinhança, ver se consegue ter pelo menos uma medida ali de parâmetro para ser favorável ou ser deferir ou indeferir o projeto, né? Mas não tem como. A gente jogou para o jurídico, realmente, se eles conseguem dar um parecer para a gente no sentido de como vamos aprovar? Com base em quê? É o Código Sanitário? Beleza, o Código Sanitário é iluminação, ventilação, janela e apenas. Não tem o coeficiente de aproveitamento, não tem quanto eu posso construir no lote. Gente, a Aparecida é visada pelo Brasil inteiro. Então, tipo assim, o poder construtivo da cidade é imenso. E você aprovar sem lei é muito delicado, entendeu? Então, aos profissionais eu peço paciência também, em nome da secretaria, porque não está sendo um momento fácil. Está sendo um momento muito crítico. A gente quer que volte o plano diretor o mais urgente possível, porque realmente entra projeto de loteamento, o Gabriel não consegue fazer uma certidão de diretrizes, porque a gente não tem base. É 5% de área institucional, é 20%. A gente não tem como montar isso tudo, sabe? E a gente entende também que o plano diretor é muito específico de cada cidade, sabe? Querendo ou não sei quem é católico e quem não é, mas a Aparecida tem que ter um carinho também, principalmente com quem vem de fora, entendeu? Pensa que comigo avançou desordenada, sem ordem, né, até 2021. A partir de 2021, houve pelo menos uma tentativa, e a gente está conseguindo aplicar um ordenamento territorial. A partir do começo de ano agora, voltou total desordem. Eu não consigo limitar a 10 pavimentos, 12, 18, porque não tem lei. Eu até gostaria de pedir a colaboração para quem realmente tem um carinho aí pela cidade, porque, tá, beleza, construir, ok, mas a cidade também sofre com trânsito, sofre com outras questões que não é só o poder construtivo para dar um ok, né? Enfim. O Eric, né? O Eric. Viu, Eric, aqui, ó, tecnicamente, eu concordo 100% com você. Agora, juridicamente, chega um cliente, quer que eu aprove um projeto. Eu vou lá, protocolo. Juridicamente, a lei caiu, você tem que ir na lei anterior. Daí você reclama, eu não tenho um índice. Como que era aprovado antes? Sem lei. Não, como que era aprovado antes? Código. A gente não tinha diretrizes. Se a gente Então, aplicasse... não, tudo bem, mas como que era aprovado todos os projetos antes do plano diretor? Sem diretrizes específicas. Não, sim, mas como que era aprovado? Código Sanitário. Então você tem lei, você tem um decreto que você pode seguir para você aprovar. Imagina esse cliente meu, eu entrei com um projeto lá. O Gabriel já foi bem claro, ele manda, né, foi sugestão do Júlio Ferraz, manda para o jurídico, pede a anuência do jurídico, aprova ou não aprova.
eu não quero retroceder lá para trás. Conseguiu avançar um pouquinho, vamos melhorar e avançar mais. Só que você tem como analisar. Você Na entendeu? verdade, Juridicamente, você tem como analisar. na verdade, só pelo Código Sanitário, igual eu falei para o senhor, é um retrocesso para a cidade, porque o Código Eu Sanitário sei, não, Eric, não define. eu sei. Mas se ele é cliente meu, eu entrei com um projeto lá, você tem como analisar. Você entendeu? Não, tudo bem, você não quer retroceder, mas daí é da cabeça sua. Mas, não, Daí você manda lá para o jurídico não aprova, não aprova. eu como Porque técnico, o que vai chover de processo em cima da prefeitura por conta disso. Não? eu, como técnico, eu consigo deferir ou indeferir um projeto analisando, por exemplo, o Estatuto da Cidade. Ver se vai ser viável ou não pelo impacto de vizinhança, pelo relatório de trânsito. É uma medida que Então, é muito... mas alguma coisa tem que ser feita, entendeu? Mesmo que indefira, mesmo que decomunique, não é viável. Ou você não tem parâmetro, entendeu? Exatamente. Porque eu não estou, graças a Deus, eu não estou com nenhum projeto parado lá por conta dele, mas os colegas estão, entendeu? E muitos colegas depende da aprovação do projeto para viver, para comer, né? Ó, só- Tem que ter o diretor. Ó, então, Ó, então, assim, ó, aos profissionais que vão entrar com ampliação, entrar com projeto... Exatamente. Mas uma questão também essa semana, a participação é baixa. Teve a primeira audiência para a elaboração do... não tem número X. Perdão, Gabriel. No estatuto no Estatuto das Cidades não fala, no artigo 40, parágrafo 4º, não fala um número específico. Só fala que é no plural. Plural é mais de uma. 2 ou mais. Vamos lá. Agora vamos lá. Com relação à fala do Eric. Eu não vou falar que tecnicamente eu concordo com tudo que você falou, porque eu sou leigo nessa área, então se eu falasse ia estar dando bom dia para cavalo aqui. Só que, agora, politicamente e juridicamente falando, assim como o Paulo disse, eu recebi de mais de um empresário a questão de que os processos lá na prefeitura estão sendo enrolados no jurídico. Tá? E o que, Eric? Agora, com relação à sua fala, e você sabe, eu tenho um extremo carinho e respeito por você, principalmente parabéns por ser concursado e estar lá tomado posse no seu cargo. Um ponto muito específico ao meu ver, agora como político, a prefeitura ela não pode se valer do que interessa para ela. Ah, não tem lei, eu não posso fazer, e do que não interessa, não tem lei, mesmo assim cobrar, que nem o Habite, se não tem lei, cobra. O Habite, se não tem lei, e é cobrado. Agora, o plano diretor, o empresário entra com o protocolo, dá o tempo, não é aprovado, não é enrolado, aí fica a discricionariedade da prefeitura, tipo assim, se for do meu interesse, eu posso fazer, se não for do meu interesse, eu não faço. Não dá. Aí é o ponto que eu, enquanto vereador, eu faço a minha atuação incisiva, eu judicializo, eu vou para cima, porque não dá, simplesmente, a discricionariedade do prefeito, simplesmente, o que é do meu interesse eu vou pôr para frente, eu vou cobrar, vou fazer do meu jeito, que eu quero, e o que não é do meu interesse, ou que não é amigo meu, eu vou enrolar. Aí fica ruim. Mas, obrigado, viu? Nesse período, o que daria para fazer também, que é o que a gente já está fazendo para mandar memorando projeto por projeto, a gente está avaliando, é analisar o estudo de impacto de vizinhança e o estudo de impacto de trânsito. Então, aos profissionais que já entraram ou vão entrar ainda com um projeto,
saibam que esses são os documentos que a gente consegue analisar para além do código de obra. Belezinha? Porque aparentemente não se cobrava, né, relatório de impacto de vizinhança, relatório de impacto de trânsito, mas é uma maneira de eu, pelo menos como técnico, conseguir avaliar se é prejudicial ou não para a cidade. É um meio termo, mas ainda assim a gente está ali com o respaldo jurídico. O primeiro processo a gente mandou faz mais ou menos uns 15 dias, que a gente está aguardando a resposta. Todo mundo aí pergunta para mim se já subiu uma resposta, se já tem um parecer técnico, jurídico, para nos precaver, entendeu? Para não ter essa... O Ministério Público literalmente derrubou o plano. Só que ele não deu uma solução muito eficaz. Ó, a gente queria já estabelecer aqui, então, para ir mais rápido aí. Fazer em 3 terça-feiras aí, tá ok para todo mundo? Ou para a maioria? A gente vai ter que divulgar, mas eu acho que em 3 terça-feiras. Aham. Tá. Mas quanto tempo vocês precisam? Quanto tempo vocês precisam? Hã? Por isso, aí continuar, você acha que... É. Estatuto da associação tá atualizado, tudo certinho? Como é que tá isso aí? Não, tudo bem, vocês representam, pode ser como civil também, mas era interessante já fortalecer dessa forma, né? Eu penso assim. Independente. Meus colegas, senhores vereadores, é muito lamentável isso que a gente está vendo aqui, tá? Eu fico muito triste porque eu sou nascido, criado aqui, 42 anos de profissional nessa cidade e ver uma situação dessa que nós estamos pagando. Talvez muitos não saibam. A Aparecida tem uma extensão territorial de 112 quilômetros quadrados. Apenas 5 estão na zona urbana. Por isso que tem essa verticalização aqui. Repararam que a população de Aparecida está diminuindo a cada dia? Tivemos 36 mil habitantes em 2013, 14, 15, o André sabe mais que isso, e agora nós estamos com 32 mil. Nós estamos tendo uma evasão do povo de Aparecida. Agora, o colega ali que é investidor, eu tenho também vários colegas, vários clientes. O que está acontecendo nesse momento? Estão se debandando de Aparecida. Vai em Cachoeira Paulista, você vê o surto de progresso que está lá. Por quê? Porque lá tem leis que se aprovam e até incentivam os investidores. Não desestimulam os investidores. Então, eu acho que muito louvável da dona Érica mostrar aí sinalizar uma data para a gente fazer, mas eu faria questão que a Valenge estivesse aqui, porque ela foi autora desse plano, conforme disse o colega, eu também analisei muito esse plano aí, vi muito, achei muita coisa que eu não concordava, mas infelizmente tem. Por exemplo, testada do terreno, isso é um assédio, porque aquele que tem dinheiro, o outro pequenininho ali não consegue construir, paga porcaria para ele, vai ter que comprar, ele vai ter que dar para ele, porque ele não pode fazer nada. Essa história do ônibus que nós falamos, isso é um ajuste que precisa ser feito nesse plano, com muita sabedoria, com muita ênfase. Exatamente. Então, minha gente, a situação nossa é caótica. Vocês já foram no cemitério, já viram a situação do cemitério? Vamos falar disso, está no plano diretor também. Você tem um cemitério novo para Aparecida, como é que vai fazer com os nossos mortos? Vamos ter que levar para o Putim? Putim tem um cemitério que tem condições de atender. Então, isso tudo está lá contemplado, lá no plano diretor, que nós precisamos aferir isso e não querendo invadir a área jurídica, mas eu me lembro muito, na época, quando foi mandado esse plano para cá, fundo de participação do município ia ser bloqueado da prefeitura de Aparecida se não tivesse o plano diretor.
Eu tenho um receio muito grande que o desembargador que julgou esse plano inconstitucional olhe lá e veja que teve 180 dias para tomar uma providência, não tomou, teve mais uma dilatação de prazo, não fez nada e daqui a pouco bloqueia as contas da prefeitura toda. E aí, dançamos. Nós estamos no mesmo barco, não interessa o furo está do seu ou do meu, vai afundar todo mundo junto. Nós, profissionais, estamos aqui com a maior boa vontade, na pessoa do Paulo, nosso presidente, estamos aqui dispostos a ajudar no que for possível e fazer o que for melhor adaptável à nossa cidade. Porque eu já falei, 5 quilômetros quadrados para absorver isso tudo. Olha a estatística do santuário, nós estamos numa crescente, nós estamos aumentando o volume de romeiro da cidade, e nós não temos onde pôr esse povo para dormir, para comer, para se divertir. Isso vai acontecer. Então, todo mundo que tem terreno aqui vai sofrer. Nós, profissionais, vamos sofrer também, porque nós vivemos disso. Só que está tendo uma evasão daqui para fora. Estou falando de Cachoeira, mas tem lá Lorena, Pujante para caramba, Guará, e assim vai, e nós vamos perder. Então, minha sugestão aqui, vocês avaliem se é viável, 30 dias no máximo nós temos que resolver esse plano aí. 30 dias no máximo. Vamos fazer uma audiência por semana, porque isso aí, uma audiência só também, o desembargador não vai se dar por satisfeito, vai devolver de novo, nós vamos começar tudo outra vez e não vamos ter solução. Minha sugestão, toda terça-feira, a associação aqui, os colegas estão aqui dispostos a ajudar. Eu chamo, se vocês não quiserem, eu chamo lá a Valente, conheço lá o Pinelli, profissional de alto nível. Vem aqui, nós vamos fazer nós junto. Convidamos para estar aqui. Porque, gente, plano diretor é para onde a cidade vai. Esse é o problema. Se é o do santuário que está protegendo, se tem analisa, eu não quero saber de quem tem. Eu quero saber para onde a nossa cidade vai caminhar, para onde nós temos que chegar. Quais os projetos que nós precisamos aprovar para a cidade ficar melhor. Vocês viram aí a Porta Santo que criou na cidade, a gente não podia andar na cidade. Onde é que está a mobilidade? Está lá no plano diretor. Nós precisamos ter isso muito claramente. Então, olha, minha sugestão, e eu estou disposto a ajudar 24 horas. Um mês, no máximo, nós temos que entregar isso aí e devolver lá urgente, que isso pode criar problema muito sério para a nossa cidade. Se os colegas concordarem, estamos juntos aí. Até a próxima semana, quanto tempo vocês precisam para dar uma analisada e pontuar mais um pouco para a gente começar a marcar? Tem uma área aqui na Aparecida grande, que é a área da Vila Mariana. Você desceu o viaduto da Vila Mariana, aonde que é Cerâmica Flip, é município de Aparecida. Sim. E ele fala assim, é Guará, não, ali é Aparecida. Você virou o lado direito e teria Aparecida. O que está acontecendo? Está saindo vários pontos de areia ali dentro. Caçapava proibiu. Então nós estamos perdendo a área tudo do município para ele o Porto de Areia. Uma coisa que tem que ver isso também. Eles estão tirando, está virando rio, e nós estamos perdendo a área para crescer a cidade. Que ali vai ser um viaduto, né? Sim. Daí o que acontece? Eles estão criando ali. Isso é tudo município Aparecida. Que vai lá no viaduto, lá na divisa. Vou anotar isso aí. Mas eles estão dentro de Aparecida e o Porto. Mas a Aparecida não cobra? A gente não cobra dele? Aquele dia eu fui mandar lá. Tem uma empresa explorando? Tem que explora ali. Só que tem fiação nenhuma, tem nada. Tem nada. Só que você não entendeu, não cobrar eles. Falando que está crescendo, porque estão abrindo a paleta, o que está acontecendo? Estão perdendo tudo. Não, está acabando. E é fundo, não tem como você terrar mais, esquece. É fundo, é 70, 80 metros. Eu fui lá para 60 metros, eu nem não, foi lá. Pô, de novo, é fundo. Eles estão acabando, está acabando a área, está perdendo tudo. Lá você não... A gente pega os quadros de parâmetro, vê o que dá para melhorar. Não, então, eu também não entendo a dinâmica, eu também não sei, mas... Então, você vai pegar as duas próximas semanas para a gente organizar esse vídeo, tudo aí, essas emendas, tudo, 2 semanas. E nas 2 próximas, porque já tem não é o caso de vocês, nenhum de vocês que não vê, mas tem gente já despejando projeto lá.
E é o risco que a gente corre. A ideia é. Dentro de tudo que o Júlio falou, a gente segurar os projetos. Pela lei orgânica a gente tem. Mas aí o Gabriel. Vai ter o parecer do Júlio. Deixa eu falar uma coisa, Gabriel. Oi? Sem o parecer jurídico, todo mundo. Hoje, por exemplo, o jurídico tinha que estar aqui. Tinha que estar aqui, eu também concordo. Nós estamos à deriva. Você entendeu? Nós estamos à deriva. Não tem o que falar. Não, mas daí você fica. Porque eu quis fazer isso. Eu quis não aprovar nada. Por quê? Sim. Pra não ficar ninguém prejudicado. O que aconteceu? Você chamou. Eu sei. Não é segurar. Eu acho que a gente pode ter o prazo. Se eu tiver o prazo, se eu conseguir dentro da lei, eu ter 30 dias para aprovar isso. Porque eu vi que você tá na massa, agora está apresentando o projeto para não, eu sei, isso eu entendo. Eu sei. Então, por exemplo, deixa eu ver se tinha que estar aqui. Era assim. É erro jurídico. É o jurídico do meu barriga, não fez, não atendeu, não respondeu. Não sei como mais. Eu fiz observação ali, porque o desembargador, depois eu vou mandar uma parte para você, ele foi claro, falou que não teve ampla participação popular. Encerrar aqui que o Fabiano tá com fome aqui, o Marcelo tá também, vai jantar, Marquinhos vai tomar cerveja, daí a gente vai marcar as próximas reuniões e as próximas audiências aí, vamos publicar no site lá, vamos publicar os arquivos também. Quem não assinou a lista de presença. Quais os dias que vão ser, então? Após a Páscoa agora, todas as terças-feiras? As terças-feiras? 7, 14 e 21, né? 21 é feriado. Veio. Olha aí. É que tem muito feriado esse mês. Tem Páscoa, tem Festa São Benedito, tem 21. 7, 14, 28. Não mudou nada. 7, 14, não, daí da semana do dia 21. Não, então vamos fazer na quarta-feira, dia 22. 7, 14, 22 e 28. Vou mandar todos 7, 14, 22 e 28. Então, a gente faz 4 reuniões, 4 audiências, certo? Até o dia 7. Tem sessão? Dia 22 Oi? tem sessão. Mas Às 18 horas a gente mesmo. faz em outro lugar. A gente vai fazer aqui ou não? Dia 22 só que tem sessão, o Geraldo falou, a gente faz lá. Ah, é que é quarta. Vai ter sessão solene? Ah, porque é feriado. Tá bom, obrigadão. Então... Pessoal, obrigado pela presença de todos. Viu? As próximas datas aí, ó, ficou definido então 7, 14, 22 e 28. Vamos publicar no site lá. A gente vai disponibilizar no site agora esse projeto que a gente mandou para a Câmara, no site já tem, que é o plano diretor que estava... Quem não assinou a lista de presença, faz favor aqui. Já estão as Você emendas. também, André, você Mas não eu bateu o vou publicar cartão? atualizado. Você não bateu o cartão, assina aqui. Vou publicar. No site da Prefeitura tem a lei aprovada que está hoje cancelada, mas que vai ser essa lei que a gente está entrando e estudando agora. É a mesma lei. Eu vou pôr ela no processo, vou pôr ela no projeto. Sim, tá, pode deixar. Pode colocar as emendas supletidas e as emendas aditivas no site? Para que nós podemos... Sim, os que foram feitas, ponho. Sim, todas, estão tudo no projeto. Mas já está. Na verdade, está na última sessão, que já foi aprovado tudo isso. Mas eu vou atualizar. Tudo que nós fizemos não foi a Valente, não votou. Não, então, a gente vai ter que ter uma Se você conversa. puder fazer essa Não, gentileza, sim. ir para o site,